Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos então à nossa aula de linguagem C++, e hoje eu quero falar de estruturas. Estruturas em C++ são equivalentes ao que nós estudamos em lógica de programação a registros. Vamos lembrar que nós temos em qualquer linguagem de programação chamados tipos de dados. Existem basicamente duas famílias de tipos de dados. Os tipos de dados primitivos, que são conhecidos como inteiro, real, cadeia, vamos abrir mais aqui, caractere, e lógico. Temos também o tipo de dado derivados. Entre esses tipos, podemos citar os registros, para o grupo de linguagens estruturadas, e as classes, para o grupo de linguagens orientadas a objetos. E quando estamos falando aqui de registros ou estruturas, estamos falando desta questão para a linguagem C++, ou seja, nós vamos trabalhar aqui com uma forma chamada struct, que é a estrutura, que são os registros em C++. Se quiser tomar nota desta anotação, pause o vídeo, faça, porque em seguida eu vou apagar a luz e dar continuidade à nossa discussão. A documentação de um tipo de dado derivado não é estabelecida dentro do diagrama de blocos. Ela é estabelecida do lado de fora do diagrama de blocos. Olha aqui do lado essa imagem indicando a estrutura de dado derivada que eu vou considerar para um programa em C++. Mas antes disso, vamos imaginá-la escrita em português estruturado. Então eu começo indicando o tipo K de aluno, que é o nome dela, equivalente a um registro. Formada por nome, que é um campo, né? Uma variável, mas é um campo do tipo cadeia. A nota sendo um conjunto de 1 a 4 de real e a média sendo do tipo real. Fim do registro. E a partir de agora eu tenho então um tipo de dado derivado chamado K de aluno. Chama derivado porque eu estou derivando esse dado dos tipos primitivo, cadeia, real, ou de qualquer outro tipo que fosse necessário. Uma vez que eu defini o tipo, eu posso então estabelecer uma variável, vou chamar essa variável de aluno, do tipo K de aluno, ou seja, o cadastro do aluno. Veja que o comando tipo tem que ser usado antes do comando var, porque eu vou estabelecer o tipo de uma variável, então eu tenho que obrigatoriamente fazê-lo antes da definição da variável. Pause o vídeo, porque na sequência eu vou mostrar esta forma escrita no estilo da linguagem C++, para depois nós fazermos os exercícios demonstrativos no computador. Em C++ ou linguagem C, eu vou definir a estrutura de dados a partir do comando struct. Struct o quê? K de aluno. Abro chave e aqui dentro especifico os campos. Eu poderia aqui usar o string pronome, mas eu vou usar o char, porque isso vai fazer com que façamos uso de alguns recursos que são particulares da linguagem C, usados na linguagem C++. Então, nome
com 41 posições, lembrando que eu estou definindo 40 caracteres alfanuméricos, no máximo, mais a tecla Enter. Como float, eu vou definir aqui nota, contendo 4, são 4 notas bimestrais, e para manter aqui a estrutura da imagem, float média, como sendo a variável que vai guardar a média calculada dessas notas. Fecha as chaves e na sequência basta indicar o nome, CAD aluno, o nome da estrutura, e do lado a variável que será estabelecida a partir dessa estrutura. Um detalhe importante, nós estamos falando aqui de C++. Se você estivesse trabalhando com a linguagem C, se fosse linguagem C, antes do CAD aluno aqui, é importante você colocar assim, struct CAD aluno, aí coloca o nome da variável e ponto e vírgula. Então veja que a linguagem C trata de uma maneira e a linguagem C++ trata de outra. Na sequência, vamos ao computador para ver a aplicação deste recurso. A partir do exposto anteriormente, vamos considerar aqui para nossa ação um programa que faça a seguinte operação: elaborar programa de computador que efetue a entrada do nome de 4 notas de qualquer disciplina escolar e calcule a média de cada estudante a partir de uma estrutura de registro chamado CAD aluno. O programa deve aceitar a entrada de 3 estudantes e apresentar relatório com os nomes desses estudantes em ordem alfabética ascendente e suas respectivas notas e média calculados, além de indicar a apresentação da média do grupo. Observe também aqui ao lado direito o documento que estabelece a estrutura do dado derivado CAD aluno, a partir da formação dos campos nome, do tipo cadeia, nota sendo um conjunto de 1 a 4 de dados reais, porque armazena as notas escolares, e também a média do tipo real. Na sequência, veremos esse programa escrito de 2 maneiras. Um utilizando o modo cardinal e o outro o modo ordinal para a matriz baseada no tipo de dado CAD aluno. Mas antes disso é importante vermos o seu diagrama de blocos. A partir então da apresentação do diagrama de blocos, veja que neste trecho, a partir do símbolo de terminal, temos a abertura do laço I, contando de 1 a 3, representando a quantidade de alunos, a solicitação da entrada do nome para a variável aluno, indexada a partir da variável i. Este é o único momento no diagrama de blocos que fica evidente que estamos trabalhando com uma variável chamada aluno, vinculada a um campo de dados desta variável, dando a ideia de que isso se trata de um registro, ou, no caso da linguagem C++, de uma struct. Na sequência, temos o laço representado pela variável j, contando de 1 a 4, onde a leitura é feita de aluno índice i, ponto, nota índice j. A partir deste ponto, é possível fazer a entrada então de 4 notas. Encerrada a operação deste trecho, o diagrama é direcionado para o conector 1. A partir do conector 1, inicia-se o processamento de cálculo das médias de cada aluno e também da média do grupo. Inicialmente, soma MD inicializada com 0, o laço I inicia sua contagem de 1 a 3 para a quantidade de alunos. Nesse momento, a soma das notas de cada aluno é zerada e, na sequência, o laço J começa sua contagem de 1 a 4. A cada contagem de J, a soma da nota desse aluno é atribuído a ela mais a nota índice J do aluno índice I. Ao término desse laço, temos a soma deste aluno. A soma deste aluno de sua nota dividido então por 4 e atribuído a aluno índice I ponto média. Nesse momento já temos a média calculada deste aluno. E na sequência, efetua-se a soma das médias, onde soma da média atribuída à soma da média, mais o aluno índice I ponto média. Assim que essa operação é efetuada, ocorre o retorno para a execução do laço I. Quando o laço I for encerrado,
Já existem na memória os cálculos da média de cada aluno e da soma das médias para cada um dos alunos. Na sequência, ocorre apenas a soma dessas médias, sendo dividido por 3, que é a quantidade de alunos, gerando assim a média do grupo, a média da sala. E na sequência, o diagrama envia sua ação para o conector número 2. A partir do conector 2 é apresentado o trecho de classificação dos elementos por nome ascendentes, baseados no nome de cada aluno. Observe que dentro da decisão é perguntado se o nome do aluno índice I é maior que o nome do aluno índice J, e sendo verdadeiro, todos os dados da estrutura aluno são trocados. Finalizada a ação do processamento de ordenação, o programa é desviado ao conector 3. A partir do cálculo de todas as médias e da classificação dos alunos pelos seus nomes, o programa é enviado ao trecho a partir do conector 3, que efetua a apresentação do nome de cada aluno, das respectivas notas de cada aluno, da sua média e, no final, a média geral do grupo, sendo então o programa encerrado. A partir deste ponto, vejamos este programa escrito na linguagem C++ em 2 versões. A partir do exemplo 1 do programa proposto, vejamos aqui o código da linha 1 a 19, pause o vídeo para anotação. Da linha 20 à linha 38. Da linha 39 a 57. Da linha 58 até 76. Da linha 77 até 95, e a partir da linha 96 até a linha 111, finalizando o código do programa. Neste programa estou deixando aqui alguns comentários, lembrando aqui, fazendo uma revisão, que na biblioteca IOString nós temos os recursos cout, cin, endl, essencialmente. Na biblioteca IOmanip, set precision, para o estabelecimento de casas decimais, set IOS flags, reset IOS flags, para desativação dos recursos que são acionados via set IOS flags, e também o setw. Deixa eu tirar esse comentário, que é apenas um lembrete do que temos dentro do código. Estou aqui em especial trabalhando com uma biblioteca chamada CString, muito cuidado para não confundir com a biblioteca string da aula passada. A biblioteca string da aula passada trabalha um tipo de dado chamado string, e a biblioteca CString ela é específica para trabalhar com dados do tipo char. Em especial, é uma biblioteca que ela é uma herança da linguagem C, assim como a biblioteca cstdlib, também uma herança da linguagem C. Aliás, em C++, toda biblioteca que inicia com uma letra C é uma biblioteca da linguagem C, que é uma herança desta linguagem para a linguagem C++. A partir deste ponto, dá para perceber que C++ não é uma extensão da linguagem C, como muitos afirmam. Não tem nada a ver, C++ é uma linguagem independente da linguagem C. E outro detalhe, tem muitas pessoas que afirmam: precisa aprender primeiro C para depois C++. Esquece, isso não é verdade. Linguagem C é uma linguagem, C++ é uma outra linguagem. O que a linguagem C++ pode fazer é incorporar as bibliotecas também da linguagem C, aumentando ainda mais os seus recursos, estendendo os seus recursos a partir das bibliotecas da linguagem C. Tanto que se o C++ tem um recurso, a gente não usa o recurso equivalente de uma biblioteca C. Eu só vou deixar para usar um recurso da biblioteca C quando, eminentemente, a linguagem C++ não possui esse recurso, ou quando possui o recurso, ele se torna um pouco mais trabalhoso em C++ do que em C. Então, em relação de optar pela produtividade, a gente busca aquilo que dá menos trabalho, que acaba sendo mais confortável, ok? Então aqui foi uma pequena revisão e uma lembrança aqui do que nós vamos usar no nosso programa, em especial em string compare. Eu não vou usar aqui string copy, mas é uma funcionalidade embutida na biblioteca CString. Outro detalhe que nós vamos usar no programa vai ser a funcionalidade A2F, ASCII to Float, para converter uma entrada ASCII alfanumérica em número real do tipo float.
A partir daqui, eu quero concentrar aqui os nossos esforços para demonstrar o uso de matrizes cardinais. Veja que aqui entre a linha 14 e a linha 19, estou chamando essa estrutura de K de aluno, cadastro do aluno, e ela é formada pelo campo nome do tipo caractere, com 41 posições. O conjunto de 41 posições de um char é um string. O float é uma matriz, um vetor de uma dimensão, né? Para 4 notas, e também a variável simples média para armazenamento da média das notas que forem fornecidas para a matriz nota, também do tipo float. Depois nós temos, entre a linha 23 e linha 26, as definições das variáveis do programa. Nesse programa eu vou usar a variável i e j para controlar índices. Eu vou usar aqui como float a soma das notas, dessas notas que você vai fornecer para essa matriz, a soma das médias, porque cada aluno tem uma média, e depois eu vou calcular a média do grupo de alunos. Tá? Eu vou também usar uma variável chamada entranota com 6 posições do tipo char. Eu estou usando 6 posições porque aqui eu vou considerar que você pode entrar uma nota escolar formada com esta máscara. Ela pode ser 10.00, 9.58, 1.5 e por aí afora. E aí vem mais um caractere para a definição do caractere de controle de fim de cadeia. Deixa eu tirar essa observação, porque nós estamos apenas conversando. Na linha 26 eu estou definindo aqui uma variável chamada aluno com 3 alunos e uma variável chamada x do tipo k de aluno. Então, observe que eu tenho aqui os tipos de dados primitivos e aqui eu tenho a definição de um tipo de dado derivado. Derivado aqui, ó, definido na linha 14, e ele é derivado a partir de um conjunto de 3 campos. A partir daqui, o nosso ambiente de trabalho está preparado. Uma coisa importante aqui também, na linha 30 e 31, é a definição de 2 casas decimais, por eu estar trabalhando com notas escolares. E o mais importante, a definição aqui da fixação do ponto decimal para a nota. Tanto que se você tirar a linha 31 e compilar o programa, você vai perceber que o valor será apresentado apenas com a sua parte inteira. Muito bem, aqui entre as linhas 35 e 48, nós temos a rotina de entrada de dados. Aqui na linha 36 eu estou definindo a quantidade de alunos. Aí eu entro o nome do aluno aqui na linha 39. Você vai encontrar esses detalhes no diagrama mostrado anteriormente, mas não vai encontrar no diagrama, por exemplo, esse entre o primeiro nome. E eu estou aqui simulando o ordinal para a mensagem do usuário. Você também não vai ver o que está na linha 40. Nós já conversamos a respeito disso. Aqui, na linha 41, eu estabeleço a entrada das notas. Então, aqui nós temos 4 notas. A linha 43 pede para fazer a entrada da primeira nota. E aqui eu estou usando o truque. Eu estou fazendo uma leitura da nota como alfanumérico, por isso eu estou usando essa variável aqui, ó, entra nome com 6 posições. Eu entro a nota aqui. Essa nota depois eu pego, ela foi fornecida aqui como alfanumérico, como um caractere, uma sequência de caracteres. Eu pego o conteúdo e transformo de caractere para float. E aí eu atribuo ao seu aluno aqui, o aluno índice I, por exemplo, 0, 1 ou 2, que são 3 alunos, e as notas aqui que são 0, 1, 2 ou 3. Eu poderia ter feito aqui a entrada direto com o CIN a partir da variável aluno índice I, né, da estrutura aluno índice I, do campo nota índice J. No entanto, eu estou aqui usando uma estratégia que é muito comum, você encontrar em linguagens como Java, C#, onde a leitura do dado sempre é alfanumérica, e depois que eu faço a entrada eu tenho que fazer uma conversão aqui, eu tenho que fazer um parseInt, parseFloat e coisas do tipo nessas linguagens. Muito bem, uma vez fornecido a entrada dos dados, nós vamos aqui para o processamento das médias. No processamento das médias eu começo a soma de todas as médias como 0, peço então para percorrer cada um dos alunos, a cada aluno eu zero a soma da sua nota, e aí eu percorro cada uma das notas. Então a soma das notas é o somatório do aluno índice I
com o aluno com a nota índice J. Assim que esse valor está fornecido neste laço, uma vez que o laço foi encerrado, eu pego este valor, divido por 4, que é o número de bimestres, e eu vou ter então a média de cada aluno. Na sequência, o que eu faço é somar, fazer o somatório das médias de cada aluno. E no final do laço, eu pego a média de cada aluno, a soma das médias de cada aluno, e divido por 3, que é a quantidade de alunos. Tanto que se você for mudar a quantidade de alunos para maior, você tem que ajustar o programa em alguns pontos. Aí eu tenho então a média desses alunos. Após o processamento do cálculo das médias e das notas aqui na estrutura, a gente vem então para a etapa de ordenação, de classificação dos dados de forma alfabética, a partir do nome. Então veja que aqui eu estou usando posições cardinais, então aqui fica 0 a 1, porque são 3 alunos, então estou pegando aqui o primeiro e o segundo, até o segundo, e aqui eu pego do próximo ao aluno atual até o último aluno. Aqui na linha 67 eu estou usando aqui a função string compare, onde estou comparando o nome do aluno do índice I com o nome do aluno do índice J. Essa função ela retorna um valor. Esse valor ele pode ser igual a 0, ele pode ser maior que 0 ou menor que 0. Se ele for maior que 0, significa que o primeiro nome do primeiro argumento é maior que o segundo nome aqui do segundo argumento. Então aqui eu fiz um esquema mostrando, se eu estou comparando A e B e o resultado for maior que 0, é porque o A é maior que o B. Se o resultado for menor que 0, é porque o A é menor que o B. E se o resultado for 0, é porque o A e o B são iguais. Vou tirar também essa linha de comentário, que eu deixei aqui apenas para conversarmos um pouquinho sobre isso. A partir da comparação, se a condição for verdadeira, efetua-se então a troca dos elementos, onde x é atribuído ao aluno índice I. Veja que x e aluno são variáveis, aqui estou subindo o código, do tipo k de aluno. Então, quando eu faço essa troca, aqui dentro eu tenho os campos nome, nota e média, sendo trocados todos eles em conjunto. Um detalhe importante, essa forma de atribuição para troca de valores em ordenação, ela pode ser usada para valores do tipo int, float, double e qualquer dado derivado. Mas se x e se aluno fossem, por exemplo, do tipo char, eu teria que fazer da seguinte forma. String copy, colocaria x aqui, vírgula, aluno, índice e fecha aqui o parênteses e colocaria um ponto e vírgula. Então, se fosse um char, eu teria que estar usando esta funcionalidade para fazer a troca. E isto é muito comum na linguagem C e quando eu estou usando esse recurso da linguagem C dentro do C++. Se você não quiser ter essa ocorrência, é só trabalhar com dado do tipo string, como eu mostrei, inclusive, na aula anterior. Deixa eu tirar essa observação e vamos então para a apresentação dos dados. Aqui fica um pouco poluído, aliás, a linguagem C++, mesmo a linguagem C, Pascal, C#, são linguagens que possuem o código muito poluído e a gente tem que se acostumar com isso. Aqui eu estou usando aqui na linha 79, um set IOs flags. Eu estou ativando que tudo que vai ser escrito a partir desse momento será da esquerda para a direita. A propósito, eu poderia ter colocado esta linha, eu vou tirar ela daqui, eu poderia ter colocado ela aqui, sem nenhum problema. Porque isto aqui também eu estou escrevendo à esquerda. Escrevo isso aqui à esquerda, mas depois que eu escrevi isso aqui à esquerda, eu estou desabilitando o modo de escrita da esquerda para a direita, estou habilitando a escrita da direita para a esquerda, porque eu quero que nota 1 seja escrito da última posição, tendo 7 posições, aqui tendo 7 posições, eu quero que escreva isso aqui na 7ª posição, o A aqui, o A na 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, e a 2ª e a 1ª posições anterior a isso fiquem em branco. A mesma estratégia eu uso também aqui para a apresentação do nome e também das notas aqui dos alunos. E por último a gente apresenta aí a média do grupo. E depois vem o encerramento do programa.
Vamos colocar o programa em execução. E assim que o programa entra em operação, eu vou escrever aqui, ó, Silvio. E para o Silvio eu vou colocar, como ele é o primeiro aluno, só nota 1. Ok? Eu vou entrar agora Amélia. A Amélia é o segundo aluno, então eu vou colocar aqui apenas nota 2. E agora eu vou entrar Silvia, porque eu quero ver se a ordenação está funcionando adequadamente. E veja agora na forma de relatório que eu tenho ali, ó, o aluno, Amélia, nota 2, 2, 2, a Amélia foi o segundo aluno, Silvia foi o terceiro aluno, 3, 3, 3, 3, e Silvio, que foi o primeiro, 1, 1, 1. E no final eu tenho, então, a média de cada aluno, está aqui, né? A média calculada de cada aluno e a média da sala de aula. Com isso, nós vimos um exemplo de programa codificado com matriz cardinal. Na sequência, nós vamos ver este mesmo exemplo como matriz ordinal. A partir do segundo exemplo, que é o uso de matrizes ordinais, se quiser tomar nota do código, pause o vídeo aí entre as linhas 1 e 19. Agora entre as linhas 20 e 38. Entre as linhas 39 e 57. Entre as linhas 58 e 76. Entre as linhas 77 e 95. E a partir da linha 96 até a linha 107, a finalização do código do programa. Bom, vejamos aqui que o programa não é muito diferente, as estruturas e as variáveis são as mesmas, então não requer nenhuma observação. A observação aqui e em todos os laços é que aqui eu estou usando de 1 a 3 alunos, e obviamente aqui eu não estou usando mais um para simular o ordinal, porque eu estou considerando a ação ordinal, mas eu tenho que fazer a subtração dessa posição a mais dentro do índice para que a linguagem saiba que eu vou trabalhar com o índice número 0, número 1, número 2, de 1 a 3. E isso tem que ser estendido a todo o conjunto de variáveis que estamos em uso. Por exemplo, olha aqui no processamento do cálculo da média, eu estou colocando esta citação em todos os pontos. Se você esquecer de colocar em um dos pontos, você vai ter, obviamente, um problema. Aqui na questão da ordenação também a mesma coisa, né? Então, são os detalhes em que eu tenho que estar atento. Ou você paga, por exemplo, mais um aqui, né? Se quer trabalhar cardinal, você põe mais um aqui, e é uma vez só, e aqui fica só o i, como fizemos no exemplo 1, o que é muito comum, por isso que acaba sendo bastante popular. Mas se você optar em trabalhar com posicionamento ordinal, você vai ter que colocar menos 1 aqui em diversos pontos. Inclusive, ó, na saída. Né? Aqui na saída eu vou trocar essa linha. Vou trocar essa linha aqui, porque a gente sabe que essa linha pode ficar sem nenhum problema nessa posição, que já fizemos o teste anterior, assim o código fica equivalente. A questão de escolher se você vai trabalhar com cardinal ou ordinal, posicionamento de matriz, é totalmente sua. Ninguém pode dizer para você, você está errado de usar conceito ordinal. Você é livre para fazer isso. Né? A programação, desde que você respeite as regras da computação, ela te dá um grau de liberdade. Então, se você se sente à vontade trabalhando com posicionamento ordinal em linguagens que são cardinais, desde que você saiba que você tem que subtrair um de dentro do índice, e isso não te incomoda, corre por abraço. Se te incomoda, põe de 0 a 2 aqui, como fizemos antes, e tome cuidado para não cometer falhas quando estiver trabalhando ali com índices pares, ímpares, múltiplos de algum outro valor, só para evitar dor de cabeça e ocorrências de erros que talvez façam perder muito tempo. Vamos colocar esse programa também em operação. Assim que o programa for executado, eu vou repetir a entrada dos dados. Silvio com nota 1, Amélia com nota 2 e Silvia com nota 3. E aí você vai ver a mesma saída, não importando se eu estou trabalhando com estrutura cardinal ou simulando estrutura ordinal. Isso é uma questão pessoal. Com isso a gente encerra esta aula
Espero revê-los em breve. Um grande abraço. Fui!